Olá, paz. Obrigado por ter vindo aqui assistir a mais este vídeo, aqui da Intercessão Renascer. Esta será uma dentre várias palestras que nós estamos apresentando acerca das atividades que há na Intercessão Renascer. Uma boa palestra para você. Boa noite, graça e paz. Sou o Bispo Tavares e quero dar início a mais uma parte da palestra sobre as 16 atividades do Ministério de Intercessão. Esse ministério maravilhoso. E o tema de hoje, tema de agora, né, dessa 15ª parte, é exatamente batalha espiritual estratégica. Expectativa de muitas pessoas foi o maior número de opções, foi exatamente batalha espiritual, e eu quero dar uma boa noite a todos, graça e paz, a unção do Espírito Santo derramada sobre a vida de cada um de vocês, e que vocês estejam preparados para viver uma experiência poderosa nesse momento. Vamos consagrar esse momento ao Senhor e buscar a proteção dele? Senhor Jesus, em teu nome santo, Pai, nós queremos consagrar a ti esse momento, esse ambiente, e a vida de cada filho teu, Pai, que se preparou para escutar a tua voz. Tu és um Deus de comando. Eu te peço, Pai, dê um comando ao mundo espiritual para que todo bloqueio, meu Deus, toda intenção do inferno, ação de Satanás, seja frustrada agora e a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Esse ambiente é santo, consagra a minha vida ao Senhor para ser instrumento das suas mãos, e a vida de cada servo teu, Pai, seja abençoada e regada com todas as sortes bens espirituais. Dai-nos, meu Deus, o teu saber e o teu conhecer, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, eu quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual estratégica. Mas, antes de falar, é importante que você tenha a consciência desse projeto. A razão dessa palestra é estabelecer uma consciência mais madura sobre a parte da intercessão, o ministério de intercessão. Durante muitos anos, nós vivemos uma superficialidade no entendimento. As pessoas, elas sempre imaginavam intercessão como uma coisa estática, simples e fácil de participar. É como se fosse apenas uma pessoa que fica em pé num culto, observando os outros, ou então aquela consciência rasa de que, olha, eu tenho um problema, ora por mim. Como se consciência fosse, ou intercessão fosse apenas uma atividade onde as pessoas oravam. Nós fazemos isso, nós intercedemos pelas pessoas, mas intercessão é muito mais do que isso. Intercessão, ela é um conjunto de atividades, nós temos 28 atividades e, na verdade, estou apenas apresentando 16, né? Mas para que todo mundo tenha uma ideia mais profunda, mais clara do que é intercessão. Então, se você não conheceu as outras demais atividades, convido a conhecer, vai ser muito importante para você, porque nosso Ministério de Intercessão, ele é complexo, ele é completo, e ele é muito organizado. Nós somos uma equipe que tem a consciência da responsabilidade espiritual e por isso nós nos organizamos para fazer tudo de forma decente, com ordem e decência, como diz a palavra de Deus. Então vamos conhecer uma das partes, a 15ª parte do Ministério de Intercessão, que é exatamente batalha espiritual estratégica. Pega o seu caderno, pegue a sua caneta e anote cada dica que vai ser passado. Só uma informação importante. Isso não é uma aula. Não vem aqui dar uma aula de batalha espiritual para você, porque isso exigia muito tempo. Nós vamos fazer isso depois, para quem estiver interessado, né? Agora, a questão só é você saber quais são os tópicos mais importantes da batalha, para que você tenha ideia da dimensão que essa atividade tem na tua vida. Então vamos lá. Para iniciar, nós temos que começar do começo. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 2 a 5, ele diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas na face do abismo. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. O que nós vemos nessa passagem é que antes de ter a terra, a estrutura que existia, havia águas e trevas, né? Essa é a condição inicial. E o Senhor falou, nesse ambiente haja luz. E criou um ambiente de luz. E fez separação entre o ambiente de luz e o ambiente das trevas. Muito bem separado. E aqui nós vemos um exemplo, né? Um lado claro, outro lado escuro, para mostrar que não havia, né, forma de um interferir no outro. Mas aconteceu o seguinte. Lá em Ezequiel 28, a palavra de Deus fala que nesse ambiente de luz, né, porque Deus estabeleceu o Éden também,
um jardim maravilhoso, e nesse ambiente, como diz aqui na parte de baixo, tinha um querubim da guarda ungido, que era exatamente Lúcifer. Agora, é para se perguntar, se era um ambiente puro, santo, perfeito, não havia pecado, não havia nenhuma contaminação, por que precisava de um querubim para guardar? Ainda mais um querubim, que é um anjo poderoso. Por que ele estava guardando? Guardando o quê? Na verdade, ele estava guardando esse ambiente de luz para que as trevas não invadissem ou para que ninguém fosse para a área das trevas. Mas ele acabou se perdendo, pecou, deixou que o orgulho tomasse conta do coração dele, por isso o Senhor o lançou profanado, fora do monte de Deus e o pereceu. Então aqui nós vemos exatamente uma condição, uma imagem que mostra os anjos caindo, saindo da luz e indo para a região densas das trevas. Então, olha que interessante, lá em Colossenses 1,13, diz que o Senhor nos tirou do império das trevas. Então Satanás, quando perdeu, ele foi para as trevas. Aquela região de trevas foi exatamente estabelecida agora como uma condição de destruição, uma condição terrível onde Satanás passa a ser o imperador. Satanás passa a ser o comandante da região das trevas, onde ela ali tem os seus asséculos, os seus demônios, e é uma região de tormento, uma região terrível, feia, esquisita, onde os demônios estão alojados. Mas o inimigo, a partir daí, ele começou a atuar contra, até o próprio Jesus começou a atuar contra as pessoas, contra o mundo. Então, quais são as armas que esse maligno usa para ir contra as pessoas? Primeira arma que ele usa muito forte é a tentação. Ele tentou Eva, tentou Jesus e vive tentando as pessoas para que elas possam ser manipuladas, roubadas, destruídas. É uma arma muito forte do inimigo que tem destruído a vida de muitas pessoas. Outra arma poderosa que ele usa é exatamente a tentação, a prisão. Ele aprisiona as pessoas em legalidades, em pactos e alianças demoníacas, levando as pessoas a se comprometer com ele. Outro tipo de ação demoníaca é o entorpecimento, através do vício de bebidas, jogos, uma série de estruturas de tecnologia, equipamentos, modernidade, a parte dos vícios de drogas e vício de cigarro. E também a sedução é uma arma importante, onde ele usa as pessoas através da questão do corpo, através do dinheiro, da ganância, através do poder, através da violência. São situações que vão enganando as pessoas e elas vão sendo seduzidas. E além disso, ele usa a heresia, o engano e a morte. Então nós temos essa imagem, o yin e yang, nós temos essa imagem, a questão do simbolismo da maçonaria, temos a idolatria, temos o engano de diversas seitas, bruxos, sacerdotes, pessoas que praticam quiromancia, pessoas que praticam feitiçaria, bruxaria, idolatria, espiritismo, tantas situações que são heresias, seitas heréticas, que levam as pessoas a se desviar completamente do Senhor e a servir espontaneamente aos demônios. Tem até uma religião chamada satanismo. Então Satanás, ele foi precipitado, ele tem uma sentença, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E até nesse reino, Satanás foi vencido. Porque lá em Apocalipse 1,18, agora Jesus Cristo, assumindo a sua vitória na cruz, ele realmente pisou na cabeça da serpente, destruiu a serpente, e agora o Senhor Jesus começou a tomar espaço. E a primeira grande batalha que ele venceu, depois de ter pisado na cabeça da serpente lá na cruz, ele venceu o que? A morte, porque ele esteve morto e ressuscitou, e agora ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Então o inferno não tem nem segurança no seu lugar, porque Jesus tem a chave do inferno, tem a chave da morte, pisou na cabeça da serpente e agora tem plena autoridade nos céus e na terra. Então Jesus Cristo alcançou plena autoridade e direito para vencer o inimigo. E lá em Colossenses 1,13 é outra grande vitória de Jesus, porque ali a palavra de Deus diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste bastante atenção. O momento da salvação de cada um de nós é o momento mais importante da nossa vida.
E é o momento que nós somos transportados, tirados do império das trevas, onde estávamos com Satanás, segundo a gente pega Efésios capítulo 2, fala isso. Nós somos tirados das trevas e agora fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então saímos do mundo das trevas e fomos transportados para o mundo da luz, para o reino da luz, o reino de Deus. Então aqui tem uma imagem mostrando diversas pessoas de branco indo em direção ao reino de Deus, né? Os anjos estão em volta. E é exatamente isso que representa a salvação. Você foi tirado das trevas e transportado, entenda, você não está mais nas trevas. Então agora o teu ambiente é luz, o teu ambiente agora é glória, o teu ambiente é o reino dos céus. Você participa do reino dos céus já agora. E por que nós estamos aqui na Terra? Porque nós temos uma missão. Aqui na Terra nós temos uma missão. E aí que tem um conceito de batalha espiritual. O Senhor estabeleceu agora os seus filhos, os filhos de Deus aqui na Terra, que participam do reino dos céus, como igreja. Esse conjunto, nós somos uma igreja. Né? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados, potestades, nos lugares celestiais. Então a igreja vai fazer, pela obra de Deus, maravilhas e grandes sinais aqui na Terra para mostrar a glória de Deus através de nós. Então, nós temos uma missão aqui na Terra. Entenda bem, o que é o trabalho, o que é a igreja? A igreja, na verdade, ela é a embaixada do reino de Deus na Terra. A igreja é a embaixada do reino. Jesus Cristo é o caminho de acesso ao reino de Deus. Então, o reino de Deus é a nossa casa, é a nossa morada. Jesus é o caminho que nos liga a essa morada. E a igreja, ela é embaixada, porque ela representa o reino. Ela está, na verdade, sendo um instrumento de representação do reino na terra. E nós, como intercessores, somos esses representantes. Nós representamos Jesus, representamos o reino, representamos a glória de Deus nessa terra. Então, como intercessores, nós temos que nos posicionar, sabendo que em nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem. Então, há um poder em nós, há uma soberania em nós, há uma autoridade maior em nós, porque nós representamos o reino e temos as condições do reino implementadas em nossa vida. Isso é um diferencial, porque o Espírito Santo está em nós. Esse é o poder do reino dentro de nós. O poder do reino de Deus, que é o Espírito Santo, esse poder de Cristo está dentro de nós. E lá em 1 Coríntios 14, 12 diz: visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então a igreja é edificada agora com poder, com unção, através dos dons espirituais. Nós vamos manifestar o diferencial daquele que serve para aquele que não serve. Então não é apenas a capacidade humana, é a capacidade espiritual de servos de Deus, de cristãos, de homens e mulheres cheios da unção, com uma missão. Qual é a nossa missão aqui na Terra? É evangelizar e expulsar os demônios das pessoas. Foi isso que o Senhor disse lá em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Olha aqui a condição. Então a condição é pegar o evangelho, resgatar as pessoas das trevas. Então isso é batalha espiritual. As pessoas se enganam achando que batalha espiritual é fazer rituais. Não, batalha espiritual é salvar as pessoas, é saquear o inferno, é tirar a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, nossos filhos, nossos amigos, tirar ele das trevas e expulsar os demônios que os prendiam e falar em novas línguas, praticar os dons espirituais. Só com os dons de Cristo, só com a ação do Espírito Santo haverá libertação e convencimento. Então, é tudo obra do Espírito Santo. A batalha espiritual é obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, para isso, nós não podemos sair fazendo batalha sozinho, não. Temos que buscar estratégias espirituais. É o Espírito Santo que ministra como, quando, por quê e o que tem que ser feito. E para isso, nós temos que saber nos posicionar. Olha a posição desse guerreiro. Está numa trincheira, mas está posicionado, orando, com a Bíblia na mão, praticando algo especial. Porque lá em 2 Coríntios 10, diz que não militamos segundo a carne, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então nós temos que usar armas espirituais. E que armas espirituais são essas? A fé e a ousadia, como Davi. Davi enfrentou os gigantes como se ele fosse uma formiga, porque ele sabia que maior o que estava nele do que ele estava no mundo. E falou: gigante, você não é nada em relação ao meu Deus.
Também outra arma poderosa é a palavra de Deus. Aqui nós temos exemplo de alguém lendo a palavra, mas nessa hora ele se torna um grande guerreiro e as setas do inimigo não vão alcançá-lo, né? E nós temos que aprender a usar essas armas espirituais, porque a batalha espiritual ela tem diversos níveis. São diversos níveis que nós temos que aprender a enfrentar, reconhecer essas dificuldades, essas lutas na sua complexidade e saber trabalhar uma por uma. Então, batalha espiritual é algo muito estudado, é algo que tem que se aprofundar. Semanalmente nós temos que buscar, nos reunir, estudar, se aprofundar, realmente viver uma integração para estar conectado com o Espírito Santo e fazer a obra que ele nos confia. Então, quais são os níveis de batalha espiritual? Quais são os diversos tipos de batalha espiritual que nós enfrentamos na nossa casa, na nossa família, no dia a dia? Primeiro nível de batalha é o nível pessoal, é no nosso ego, onde a nossa carne luta contra o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5,17. Nossa carne é cheia de vícios, nosso corpo é cheio de vícios. Então é um tipo de ação do ego que vai oprimindo, que vai criando situações pessoais. Então isso se opõe ao Espírito Santo. Então existe uma oposição, porque Satanás ele potencializa a carne, e o Espírito Santo potencializa o nosso espírito. Então existe uma batalha dentro de você, né? O segundo nível de batalha é exatamente o nível coletivo na nossa alma, onde a nossa alma vai estar lutando também contra o Espírito Santo, porque existe a questão do dominador, né? No relacionamento, quem é dominador e quem é dominado. Quais são as pessoas manipuladas sentimentalmente, que são fracas sentimentalmente, depressivas, são pessoas que não conseguem se relacionar ou são violentas, são pessoas manipuladoras. É uma batalha muito grande. Famílias, sociedades, né, grandes conglomerados não prevalecem, não conseguem permanecer porque há problemas sentimentais. É uma batalha muito grande no conjunto das pessoas. O terceiro nível de batalha se refere a crenças. Existe hoje toda uma divulgação de crenças malignas que vão envolvendo a cabeça das pessoas. Elas vão crendo em ídolos, vão crendo em sinais, em amuletos, crendo em uma série de mentiras, em ETs que Satanás impõe. Isso se opõe, afasta as pessoas de Deus. Então a crença são exatamente convicções que as pessoas têm que são completamente deformadas. Quarto nível de batalha é exatamente o nível de tendências. Nós estamos andando numa tendência midiática. Então a TV, a rádio, os jornais, a mídia, né, a internet vai influenciando, fazendo a cabeça, levando a pessoa a se afastar mais de Deus, ser autossuficiente. O humanismo é implantado. A moda determina regras. Você se veste ou não se veste, mostra o teu corpo, se veste ridiculamente, né? O ativismo hoje é moda, a pessoa não tem tempo, está trabalhando que nem louco, 2, 3, 4 tipos de trabalho, desesperada. A ganância também, tenha isso, tem aquilo, compre isso, compre aquilo, e as pessoas vão para verdadeiros abismos. E a tendência que nós estamos indo, né, para o final dos tempos, né, e o anticristo está chegando aí. O quinto nível de batalha é o nível territorial, onde em cada região do nosso país tem um tipo de influência maligna, tem um tipo de uma potestade. A potestade é um poder que está reinando nas cidades, nos estados, né, no próprio país. Então nós temos principados, potestades e dominadores e ossos do mal que estão agindo diferenciadamente. Então em cada região sofre uma influência e as pessoas se comportam de forma diferente, né? Então isso causa oposições, resistências e situações malignas terríveis. Nós temos a idolatria muito forte no nordeste do país, nós temos a bruxaria muito forte no sul do país, né? Temos diversas regiões contaminadas ao extremo por uma série de ações malignas de potestades e dominadores, né? A violência, as drogas. O sexto nível de batalha é o nível de batalha em nível igreja, onde a igreja ela está em batalha com as regiões das trevas. Por quê? Porque nós temos a ação do anticristo e principalmente a ação de demônios infiltrados, que são os demônios enganadores, que procuram enganar os próprios cristãos. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vivemos, os costumes do mundo, os costumes que vão entrando na igreja, vão fazendo as pessoas serem mais perenes na fé, não ter muita preocupação e trazer o mundo para a igreja, em vez da igreja ir para o mundo. Então, até a Bispa Sônia comentou na última live que existe uma série de infiltrados no nosso meio, pessoas que são resistentes à obra de Deus, então não aceitam o crescimento da obra, são resistentes contra a intercessão, são resistentes
contra aquilo que é a batalha espiritual, elas criam resistência e a obra não cresce, não opera, a pessoa não colabora com o crescimento da obra, porque a obra de Deus, a igreja, ela é uma igreja de guerreiros, uma igreja de batalha, os ministérios não se comunicam, cada um defendendo a sua própria causa. Então, esse espírito de confusão que está no nosso meio, que tem que ser combatido. A igreja é um exército, a igreja é uma arma de guerra de Jesus Cristo. Então nós não podemos estar em guerra interna, pelo contrário, temos que estar em unidade para vencer o inimigo. O nosso inimigo é o demônio, e não cada um de nós. E o sétimo nível de batalha é o nível celestial. Então é onde os anjos lutam, né? Muitas vezes nós nem percebemos. Hoje mesmo você teve livramento de morte, livramento de acidentes, livramento de enfermidades, livramento de traições. E os anjos lutaram por tua causa na ordem de Deus, né? Deus deu essa ordem, e você nem sabe os livramentos que você teve. Então, existe uma batalha espiritual estabelecida para te proteger, porque você tem a cobertura da armadura, a proteção da mão de Deus sobre a tua vida, e você nem percebe, mas a mão do Senhor está estendida ao teu favor. Então, é importante que nós possamos estar alerta para sermos guerreiros, nos posicionar como guerreiros e não sermos enganados, ficar passivos. Ah, não, a atividade de batalha é só da intercessão. Não, é de toda a igreja. É você no ministério do O2, é você no ministério de louvor, é você no ministério de casais, você no ministério de ensino, você no ministério de mais que ver. Todos os ministérios precisam aprender a se envolver em batalha e aprender intercessão, porque o tempo está se esgotando. E a palavra de Deus fala que a apostasia é uma ação satânica, vai prevalecer sobre muitas pessoas. É que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aquele que perseverar até o fim será salvo, então virá o fim. Então o fim está chegando. Não fique prostrado, não aceite a tua família fora do Senhor, não aceite a tua igreja, o teu ambiente sempre debaixo de opressões, você sofrendo com doenças, com isso, com aquilo. Não. Seja um guerreiro, se posicione, porque maior é aquele que está em você, a autoridade de Cristo está na tua vida, e em nome de Jesus Cristo, os demônios têm que se dobrar e se render a Jesus Cristo. Por isso, quais são as condições para vencer as batalhas? Primeira condição, santificação. Sem santidade é impossível viver o Senhor. E o inimigo, ele é sujo, pecador, então santificação é uma condição que Satanás, ele não consegue te pegar, Satanás não te toca. Outra condição, estudar profundamente a palavra. Então, intercessor, um guerreiro de oração, é alguém que estuda diariamente a palavra. Nós temos trabalho, estudos, vigílias, temos reuniões constantes para aprender a palavra de Deus, que ela é uma arma poderosa, e praticar os dons do Espírito Santo. Então, o intercessor, um guerreiro de oração, ele tem que praticar, porque nós não enxergamos demônios, nós não sabemos as ciladas, mas o Espírito Santo ensina todas as coisas, aqueles que são espirituais. Então, e o Espírito Santo vai manifestar dons de discernimento, dons de palavra de conhecimento e outros dons da fé, fazer com que nós tenhamos autoridade sobre as situações que se levantam, e só com os dons, só com a palavra e santificação, nós teremos autoridade para vencer as situações em nome de Jesus Cristo. Então, não há tempo de ficar alheio a esta missão. Eu quero te chamar, fazer uma convocação para que você se envolva na intercessão. Mas, bispo, eu não quero ser intercessor. Não, ninguém está te chamando para ser intercessor. Está te chamando para você aprender a interceder, aprender a orar, aprender os dons espirituais, aprender a guerrear, para exercer melhor a tua missão no teu ministério. Então, se é levita, você vai ser o melhor levita quando você aprende a orar, aprende a adorar verdadeiramente, aprende a guerrear dentro do ministério de louvor, porque é um dos ministérios que tem mais guerra. Você do O2, você do Casais, você do Team, do Kids, você que trabalha em outros ministérios, seja qualquer, em outras igrejas, venha se unir a nós. Nós estamos ensinando, orientando, capacitando a igreja a renascer em Cristo, através do apóstolo, da bispa Sônia, tem essa responsabilidade de ensinar a nós realmente praticarmos a palavra, viver o ídolo do Senhor, pregar o evangelho e expulsar demônios em nome do Senhor Jesus, porque Ele já venceu todas as coisas. Então seja um guerreiro apostólico, seja uma guerreira apostólica. Nós somos esse rolo compressor que no nome de Jesus vão passar em cima da cabeça do demônio, sabendo que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Então faça parte do time dos guerreiros apostólicos. Quero te fazer um convite especial. Você se integre. Nós temos os guerreiros da intercessão e você vai ser um guerreiro ministerial.
porque nós estamos formando uma igreja intercessória. E num território, vamos juntar a Igreja Renascer, a Igreja Assembleia, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Universal, a Igreja, né, tantas igrejas, nós podemos unir para juntos fazer uma batalha, para junto, né, guerrear as guerras do Senhor, porque nós somos um único corpo. Então eu estou fazendo uma aclamação, estou chamando todas as pessoas para aprender a batalhar, e nós vamos lutar as guerras do Senhor. Então vamos juntos. Intercessão, ministérios e outras igrejas numa constituição única para lutar contra os demônios que se levantam contra nós. Então eu vou fazer uma outra live onde eu vou dar mais detalhes. Você vê que aqui eu trabalhei de forma muito sutil, muito simples, os diversos níveis de batalha, diversos tipos de batalha. Tem muita coisa ainda para aprender. Então venha, eu vou fazer uma live daqui a uns 15 dias mais ou menos e quero te convidar. Então vai ter um link agora de um Forms. Entre nesse Forms e dê a sua opção. Fala, eu quero participar da próxima live de detalhes de batalha espiritual, né? Que eu quero estar participando dessa live também. Então participe da próxima live, onde vamos detalhar formas de batalha espiritual no nível territorial, com a igreja intercessória, todo mundo unidos, ministérios, intercessão e outras igrejas juntos fazendo a obra do Senhor. E vamos ver a palavra que diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Entenda, Deus está à frente, a batalha não é nossa, ela é do Senhor, e Jesus Cristo vai nos usar, e Ele vai vencer pisando a cabeça do inimigo agora com o nosso pé. Essa é a grande vitória. Você não pode ficar fora dessa batalha, porque o Senhor Jesus, na verdade, já te deu um grande presente. O Senhor Jesus já te estabeleceu como guerreiro. Você já pertence ao reino do céu, já é vencedor invicto, e com Jesus não tem para ninguém. Principados, potestades, dominadores e nosso mal tem que bater no pé, sair em retirada, porque chegou um filho da luz, chegou um servo de Deus, chegou uma serva de Deus, do Deus Altíssimo, e com autoridade plena no nome de Jesus, nós vamos limpar esta eira, salvar vidas, resgatar, né, os nossos queridos e pregar o poder do Evangelho de Cristo nessa terra com autoridade, sinais, prodígios e maravilhas. Venha, participe conosco, seja um guerreiro, seja intercessor, levante-se para essa batalha, porque o Senhor vai saber ser em honra em nome de Jesus Cristo. Te espero. Olha, indique agora mesmo que você vai participar da continuidade desse trabalho. Vamos estar juntos e juntos o Senhor ordena a bênção. Beijo no coração e até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido a nossa palestra. Você se interessou pelo tema e quer se aprofundar mais e conhecer? Abaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um link onde você poderá se inscrever para participar de uma live onde nós iremos tratar especificamente deste assunto com maior tempo e maior profundidade. Também você pode assistir às demais palestras das atividades da Intercessão Renascer. Também teremos o link abaixo na descrição do vídeo. Obrigado.